Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que as palavras do Santo Evangelho caem em nosso coração. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Sejam bem-vindos, meus irmãos, mais um dia com a meditação da palavra. Estamos na segunda-feira da 33ª semana do tempo comum. E assim a meditação que hoje nós somos chamados a meditar, a refletir e a rezar juntos também, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. O episódio hoje do que nós estamos meditando é do cego de Jericó, cujo nome Bartimeu. É um evangelho bem conhecido a cada um de nós. É um evangelho que nós sempre refletimos diante do mistério da iluminação, do sacramento batismal, depois do paralítico ali de Betesda. Também este evangelho recai também como uma catequese para toda a preparação da vida sacramental da igreja. É importante entendermos bem que este evangelho nos traz aqui alguns pontos interessantes. O primeiro ponto é que este cego, ele estava em Jericó. A própria palavra já vai dizer, cego de Jericó. É um homem que estava numa realidade mundana, que tinha caído, estava no mundo, estava na mentalidade do mundo. Por que estou dizendo isso? Porque Jericó, no contexto teológico, significa o mundo com as suas concupiscências, o mundo com seus prazeres, o mundo que contém as suas misérias. É importante entendermos que, relembrando lá do Evangelho do Bom Samaritano, que aquele homem, ele foi assaltado, ele foi deixado como semi-morto no caminho para Jericó. Ele estava saindo de Jerusalém para Jericó. E aqui nós encontramos no contexto, porque Jericó significa toda essa realidade profana, essa realidade do mundo, mas uma realidade também que se perde. Então, Jericó representa a queda do ser humano, a queda do homem em sua humanidade, ao ponto que a leitura que nós hoje também meditamos, do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 a 4, depois capítulo 2, versículo de 1 a 5, que vai dizer lá no Apocalipse de São João, as 7 igrejas, de modo especial na igreja de Éfeso. É importante que depois você releia, é muito linda esse trecho, quando vai dizer lá, lembra-te de onde caístes, que nós possamos lembrar de onde nós caímos. Qual é o nosso Jericó? Para entender aqui esta passagem do Evangelho, aquele homem estava caído na cidade de Jericó. Ele estava totalmente à mercê do sofrimento da sua cegueira, porque estava totalmente submerso pelas suas fraquezas e pelas suas misérias, experimentando o pior de si, experimentando a pior das misérias, que é o seu nada, é como o pó da terra, que não deixou ainda ser perpassada pela luz do Espírito, mas que para que essa luz perpassa é necessária que existe aqui uma liberdade do cego. E existiu de fato. Aquele homem, ele, ao ponto de ele perceber que Jesus estava passando, porque é importante, como que está o nosso levantar em Jericó? Como é que nós somos levantados em nosso Jericó? Quando Jesus vem até nós, acontece um êxodo. Lembremos que o êxodo de Jesus aconteceu no mistério da encarnação. Ele desceu até as nossas misérias. Ele desceu até os nossos sofrimentos. Ele desceu até as nossas fraquezas para nos levantar, para ir ao nosso encontro. Naquele exato momento, Jesus, no mistério da caminhada, no mistério da vida daquele cego, estava indo ao encontro. O que Jesus foi fazer em Jericó? Se ali não existe nenhuma presença salvífica, ou melhor, presença divina, é puramente mundana. Mas Jesus, ele para curar,
para resgatar. Ele não tem medo de entrar em Jericó. Ele se faz presente em Jericó. Ele se torna uma presença forte em Jericó, diante de todas as lutas que existiam daquele homem. E assim, existe um ponto importante da abertura para que aconteça esse facho de luz, que a presença de Jesus perpassa sobre o sofrimento daquele homem, sobre a sua cegueira. Ele pede ajuda, ele reza, ele suplica com ato confessional: Senhor, tende piedade de mim. Lembra-te, retornando ao livro do Apocalipse, de onde saíste, converta-te e te volta a antiga prática, volta-te a tua prática, volta-te àquele amor que tu perdestes, volte aonde você se deixou perder, diante das concupiscências, das mentalidades, diante das dissonâncias da vida, que o fizeram assim a tornar-se cego. Quantas coisas que dentro de nós ainda carregamos de Jericó e que precisamos que o Senhor entre, nos visite e que nós precisamos suplicar. Aquele Jericó da mentira, aquele Jericó da cobiça, o Jericó do adultério, o Jericó de tantas realidades. Permitamos que o Senhor visite o nosso Jericó. Permitamos que o Senhor faça um êxodo a nós, para que nós saiamos com Ele e façamos um caminho de volta para a vida eterna, para a vida com Ele. E aquele homem assim fez. Só que tem um porém: esse caminho não é feito de uma forma tranquila. Existem muitos impedimentos, por isso que a conversão é uma luta. Existem vozes dentro de nós que nos impedem, nos bloqueiam. Vozes da mentira, vozes daquela fraqueza, vozes do orgulho, vozes das doenças espirituais, vozes da nossa filáusia, do nosso amor próprio, desordenado. Como eu tenho que fazer? Eu não dou conta, eu prefiro assim. Tudo isso, meus irmãos, nós lutamos. Mas aí esta pergunta: eu dou mais crédito a essas vozes ou eu de fato abro a presença de Jesus? Quanto mais aquelas vozes gritavam: cala-te, aquele homem mais suplicava. Que nós tenhamos um exemplo do cego de Jericó. Que se essas vozes se tornam mais fortes, e elas são fortes dentro de nós, elas se tornarão muito mais fracas se assim abrimos a voz do Cristo, que nos chama para uma nova visão e um novo olhar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.